Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês aqui presencialmente, também com quem vai nos ver na internet. Nosso texto de hoje e o estudo que vamos ter é a evangelização e os 4 solos. Solos é o lugar em que, nesse cenário, vai se desenrolar a parábola do semeador. Nosso texto se encontra em Mateus 13, versículo de 1 a 9, mas a gente vai pegar todo o capítulo, porque depois dessa parábola, que nós vamos ler de 1 a 9, nós vamos ter Jesus explicando para os discípulos essa parábola. Muito bem, Mateus 13. Mateus é o primeiro evangelho no cânon sagrado, né? Mas na verdade o primeiro evangelho a ser escrito, Mateus 13, 1 a 9, foi Marcos. Então ele é chamado sinótico. Mateus, Marcos e Lucas. Eles são semelhantes, mas eles vão narrando as coisas não todos iguais, mas há detalhes em Mateus, há detalhes em Marcos e em Lucas, ou como João, que é totalmente diferente desses 3 que citamos, que tem as suas um ponto a mais, enfim, depende da ótica de quem escreveu e quão detalhista foi esse escritor. Muito bem, lá em Mateus 13 diz: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou toda a multidão que estava em pé na praia. É interessante, olhe bem o texto, como é interessante. Aqui está Jesus e os 12, e existe uma multidão desejosa de aprender alguma coisa, ou pelo menos de escutar o que Jesus vai falar. E Jesus se reúne ali no mar, né? Muitas vezes ele ficava num barco, porque as pessoas apertavam ele ia lá para o barco, e do barco as pessoas ficavam na praia e ele ensinava. Então lá no verso 3, e falou-lhes de muitas coisas por parábolas. Parábolas são histórias, né? Com E, não com HI. Histórias, são ilustrações, são contos. Por quê? Porque ele tinha o objetivo de fazer as pessoas entenderem os mistérios do reino de Deus. Porque se ele falasse como as coisas do reino de Deus são, as pessoas não iam entender. Então ele usava coisas que eram do cotidiano daquelas pessoas, agricultura, pescaria, pecuária no caso, né? Para que as pessoas pudessem ter um entendimento. Então ele fala assim: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. 5. Em outra parte caiu nos pedregais, onde tem muitas pedras, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra fecunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram que é a semente, ok? 8. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Muito bem. Então aqui a gente tem os 4 solos. Primeiro aqui é o caminho, né? Caiu no caminho, ou no chão duro. O caminho que as pessoas andavam era no chão duro. Caiu nos pedregais, onde tinham muitas pedras, e caiu no espinheiro. E por fim caiu numa terra propícia, para que aquela semente gerasse uma árvore, e dali daria frutos. E quando eu mais cedo falei do processo do bolo que a irmã Aparecida faz, é justamente isso. A gente vê o bolo, a gente vê a árvore carregada de fruto, mas teve um processo para que a árvore
ela crescesse, desse fruto, e o bolo mesmo, tendo todos aqueles elementos que vão ser juntados lá, o ovo para a liga, etc e tal, fermento na dose certa, para fazer o produto final. Quem come do fruto fala assim: ah, que gostoso, aqui eu comi uma manga, né? Ah, que gostoso, eu comi uma mexerica, ou, enfim, banana, o que for. Como quem come o bolo, fala: ah, que delícia. Mas há um processo todo que acontece. Na questão do bolo, precisa-se, como falamos mais cedo, precisa-se escolher bem os ingredientes. Por quê? Porque quem comercializa o que faz, sabe que precisa vender hoje e amanhã, não é mesmo? Então tem muitos que são pessoas que comercializam o que fazem, eles fazem de qualquer jeito. Eu me lembro que o meu filho estava decepcionado, ele pediu um negócio para comer lá, de comida japonesa, disse que ele era bem pequenininho, né? Eu falei assim: com certeza você não vai pedir mais, você vai procurar um outro, né? Então a mesma coisa. Mas Jesus, ele está lá no mar, certamente no barco, falando à multidão ouve ele, e ele conta essa parábola. Então muita gente nem entendeu nada, e isso acontece até hoje nas igrejas. Tem pessoas que entram e saem e elas não entendem nada. E sabe o que é o pior em tudo isso? Elas não procuram saber. E aqui aconteceu exatamente isso. As pessoas ouviram ele falando de semente, de pedregais, de tudo, mas elas não queriam saber assim. Eu falo para a Vânia, muitas vezes eu estou conversando com ela, a gente conversa bastante, né? Graças a Deus, a Vânia é uma companheira da vida, então a gente senta, conversa, daí eu pergunto para ela, e assim, o que eu acho interessante das mulheres é que pensam muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, a gente está falando, por exemplo, de algo lá, vamos lavar vidraça juntos e tal, daí ela fala assim: mas deu enjoo. Eu fico meio perdido, eu falei assim: vidraça com enjoo? Onde que eu estou? Né? O que você quer dizer? Não, minha mãe, ela mandou um WhatsApp para mim e falou que o meu negócio está enjoado. Eu falei assim: bom, agora entendi. Daí ela falou assim: mas é simples, é só a gente passar um pouco de sabão lá, limpar, pegar, passar um pano. Eu acho que eu sou meio ruim de coisa, porque eu ainda estou com a mãe na cabeça. Daí eu falo assim: será que ela vai gostar disso aí? Aí a gente brinca um pouco, enfim. Mas a gente pergunta um para o outro. Ela chega para mim e fala: João, o que você quer dizer com tal coisa? Ela estava estudando a matéria dela, que ela vai iniciar hoje. Ela falava assim: eu não entendi tal coisa aqui. E como eu já dei várias vezes a matéria, eu falava assim, assim. E explicava para ela, explicava a respeito de Jesus, que pagou o preço para o perdão dos nossos pecados. Mas a gente precisa entender isso aí direito, né? Nós precisamos pedir perdão dos pecados, né? Senão todo mundo vai para o céu, senão a graça ficou muito barata demais, né? E aí que muitos erros vieram através de muitas pessoas, erros históricos, que tem gente que pensa que no fim Jesus vai perdoar todo mundo, até o diabo vai para o céu, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado em ler as escrituras, entender direito, né? Porque Deus, ele é amor, mas ele também é justiça, né? E ele também faz tudo certinho. E assim, no meu relacionamento com Deus, na minha busca com Deus, eu vejo que Deus, ele disciplina a gente, ele corrige a gente. Então ele não é um Deus de brincadeira. Já pensou? A irmã Lucinéia vive uma vida com Deus ali, com esforço, né? Porfiai por entrar pelo caminho estreito, porque largo é o caminho que conduz à perdição. E ela se esforça, e o termo lá usado para porfiai é agonizomai, né, que dá aquela ideia de que tem uma agonia lutando. E eu vivo a vida cristã do jeito que eu quero, né? Eu, quando quero ir no culto, vou, quando não quero, não vou. E aí, tá orando? A última vez
que eu orei foi 3 meses atrás, né? E ela não, ali naquela busca, naquela santidade. É lógico que Deus não é injusto, e vai dar a cada um segundo suas obras, não é mesmo? Então o galardão que ela vai receber, certamente não é o mesmo que eu vou receber, porque ela pagou o preço, né? Ela não se deixou enganar com esse mundo. Ela sabia que ela estava andando no caminho estreito, que o caminho é árduo, né? E ela ia continuar pagando o preço de andar com Jesus. Então essa multidão, eles não perguntam nada para Jesus. E a gente vê aqui que os discípulos, eles ficaram, e Jesus fala no versículo de número 9: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Isso é repetido no Apocalipse. Já leram no Apocalipse? Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aqui ele fala disso. Então, ouvidos aqui não é simplesmente as orelhas, ou a capacidade auditiva de um dos 5 sentidos que temos. Ouvir aqui é prestar atenção. Ouvir aqui significa dar crédito, estar interessado, não é mesmo? Já conversou com uma pessoa e a pessoa, ela está falando, você está falando, você falou, daqui a pouco ela fala assim, hã? Né? Geralmente com os nossos filhos, às vezes, né? Hã? A gente fica meio chateado, né? Então é uma pessoa que ela escutou, mas não ouviu. Na verdade escutou com uma vontade, né? Com aquela vontade de levar a coisa de qualquer jeito. Então aqui ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, que ouve. E cercando-se dele os discípulos, o verso 10, disseram: por que falas por parábolas? Esses discípulos, os 12, se preocuparam. Falaram assim: por que o Senhor está falando assim, usando ilustração? Por que o Senhor está tratando dessa maneira? E ele falou assim, e respondeu no 11 e disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Claro, esses 12 se interessaram, esses 12 estavam querendo levar a sério, esses 12 estavam querendo crescer, e os outros estavam ali. Maria vai com as outras, estava uma multidão. Versículo de número 12: porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Terá o que? Terá instrução, terá entendimento, terá compreensão. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, ele será tirado. E Jesus vai explicar esse tirado com o primeiro solo. O primeiro solo que encontramos aqui é o caminho, o chão duro. Daí ele vai explicando aqui: por isso que eu vos tenho dito parábolas, para que esse povo vendo não veem, ouvindo não ouçam, nem compreendam, para que se cumpra a profecia de Isaías. Daí ele vai falando, daí ele vai explicar aqui, 16: mas bem-aventurados, a palavra aqui bem-aventurados é privilegiados, macários no grego, são os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque escutam. Olha, olhos e ouvidos. Então nós vamos ver isso aqui nesse estudo. Tem pessoas que têm olhos e têm ouvidos, entretanto elas não enxergam e elas tampouco ouvem. São pessoas que elas não têm um crescimento para com Deus. Então nós vamos inclusive vendo a parábola, como se explica essas questões. Daí ele vai falando assim: escutai vós, 18, pois a parábola do semeador. Novamente ele manda escutar, tipo, presta atenção, né? Tem pastores que quando pregam falam assim: irmãos, olhem para mim, prestem atenção. Não tem pastores que falam muito isso? Glória a Deus. Então ele fala assim: escutai vós a parábola do semeador. 19:
ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. E este é o que foi semeado ao pé do caminho, ou no chão duro. Muito bem, meus irmãos, isso aqui é terrível, porque essas pessoas que estão ao pé do caminho, diz que elas ouvem de má vontade. E isso vai acontecer quando você pregar a palavra de Deus. Tem pessoa que vai ouvir de má vontade, e muitos vão querer se justificar, muitos vão querer falar assim: não, mas eu tenho a minha religião, não, eu tenho isso, não, eu tenho aquilo, não há tempo para mim. Quando nós estudamos, eu não vou pegar todos os textos, mas nós temos que ler, além de Mateus 13, de 1 a 9, que é a parábola do semeador, em Marcos 4, de 3 a 9, e em Lucas também 8, de 4 a 8, daí vão dando detalhes diferentes. E um desses evangelistas conta que essas pessoas recebem de mau grado a palavra: não está bom, não gostei. É interessante que uma vez eu soube que tinha uns irmãos que iam muita gente naquela igreja, e aqueles irmãos e irmãs, eles tinham uma prática: eles não gostavam de ouvir a palavra quando era uma palavra de exortação. Eu fico pensando assim, né, se o pastor Rony vai lá. Então, não gostavam. Eles saíam do culto e iam lá orar numa sala e clamavam lá e gritavam, e vários deles. Eu fico me perguntando assim: como entrar no reino de Deus se não querem se deixar serem ensinados? Não é mesmo? Então tem pessoas que elas ouvem a palavra de Deus e elas não estão nem aí, elas estão de mau grado, de mau gosto. Daí vem o maligno e arrebata do coração delas, da vida delas, a semente, e a semente é a palavra de Deus. Que coisa terrível! Isso acontece que tem demônios no mundo espiritual, que eles colocam o dedo em cada das orelhas, do ouvido da pessoa, e a pessoa não consegue ouvir a palavra. Tem pessoas que saem do culto e falam: não entendi. Dormem. Tinha uns irmãos lá que era impressionante. A gente era de uma igreja, tinha um irmão lá que ele pegava, né? Vinha até de óculos escuros, meus irmãos. Ele cruzava o braço assim, mas ele devia estar no 15º sono. Daí quando o pastor, amém, aleluia, Deus te abençoe, ele acordava. Tem alguma coisa errada no mundo espiritual aí. Igreja, quantas horas são o culto na igreja aqui? 2 horas? 1h30? O camarada vai dormir 1h30 no culto, dorme em casa, ou antes ou depois. Mas você percebe como o negócio é espiritual? E o maligno vem e arrebata. Mas tem um outro também, tem os pedregais. Vamos ver o que Jesus continua dizendo. Versículo 19: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. E este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado nos pedregais é o que ouve a palavra, versículo 20 do capítulo 13 de Mateus, e logo recebe com alegria. Tem gente que fala: que maravilha, eu estava numa igreja lá que o pastor pregou bem, eu achei a pregação dele, além de bíblica, ele estudou para aquilo, ele pregou a respeito daquela promessa de Joel, que os jovens terão visões. Daí ele estudou lá, fez uma pesquisa, ele descobriu que na oftalmologia, que é a ciência que cuida da saúde dos olhos, tem duas visões: tem o ponto cego e tem a visão póvoa. Ele falou, a visão póvoa, a pessoa entra a luz e você vê. Daí foi muito bom. Daí as pessoas falavam lá, onde que a gente estava mais no fundo, né? Falavam assim: que palavra, pastor, e tal, né? Assembleia de Deus tem essas coisas mesmo. E, enfim, joia, eu achei
Então tem pessoas que recebem a palavra com alegria. Ah, pastor Ditinho, né? Que palavra linda, ai, que maravilha, que coisa, estou muito feliz, me deu até aqui um ciricutico no coração, que coisa boa. Recebem com alegria. E tem alguns irmãos que a gente ora com eles e fala, eles falam assim: eu creio, eu recebo. Quer dizer, está recebendo a palavra, né, de bênção, enfim. Mas olha o que acontece, 21, mas não tem raiz. Tem pessoas que não se enraizam. Não tem raiz. Olha lá, e é de pouca duração. 21, acompanhe comigo. E chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende, se ressente, vai embora. Muito bem. Os irmãos, eu nasci em 61, mais ou menos a idade do irmão, eu acho que o irmão Carlos é mais novo. Não é, irmão Carlos? Oi? Você é mais novo que a gente. É o caçula nosso aqui, né? 72. É o caçula, irmão Aguinaldo? De nós aqui é o mais novo? O irmão Aguinaldo ou o irmão Carlos? Enfim, mas a gente basicamente é assim, próximo, não é? E quando a gente tinha aula de ciência, a professora falou assim: vocês vão pegar um feijão lá na casa da mãe de vocês, vão colocar assim na água, e o algodãozinho, e o que vai acontecer com aquele feijão? Que é uma semente. Ele começa, né, a folhinha, daí a professora pede para a gente plantar não sei aonde, e é uma experiência lá quando a gente começa a estudar, na aula de ciência, que a gente aprende. E a semente é isso. Nós temos, por exemplo, eu gosto muito de manga, inclusive eu gosto de comer manga com comida. Eu coloco lá arroz, feijão, batata, e coloco a manga também, e fica gostoso, né? Gosta também, né? E eu descobri que tem mães que fazem isso para as crianças que não gostam de comer. Então essa mescla do salgado com o doce da fruta, da frutose na verdade, né? As crianças acabam comendo. Eu vi um menininho falando que ele gostava de comer arroz, feijão, manga e a carne lá que a mãe fazia, enfim. A manga tem um caroço, e aquele caroço também é uma semente, concorda? Tanto é que se a gente jogar na terra, vai nascer a árvore. E o processo de toda a semente é isso. Ela morre, na verdade, a semente. E Jesus falou: olha, se o grão de trigo ele cair na terra e não morrer, ele fica só. O que significa que vai deixar de ser semente para se tornar uma árvore. Isso é um grande mistério. E aquela árvore, no caso do trigo, vai dar espiga, enfim, e vai servir para algo. Para que serve a manga? Para que serve o trigo, o milho, o café? Para a alimentação de alguém, para manter alguém de pé. Minha mãe falava assim: você tem que comer alguma coisa, saco vazio não fica em pé. E é verdade, né? Minha mãe, eu era magrinho, e a minha mãe sempre lutava muito para que eu pudesse comer, me alimentar, que eu não tinha apetite. Eu falo para minha filha assim: minha filha vende os produtos naturais lá, né? Daí ela fala assim: esse produto acaba com a fome. Eu falo assim: não, acaba com o apetite, ou controla, porque se você vai vender um produto que acaba com a fome, você vai revolucionar a questão alimentícia, né? Manda para a África lá, vai acabar a fome na África, ninguém mais tem fome, é só tomar os negócios. Pois é, não precisa comer mais nada, já tomou o comprimido, já vai ficar sem fome, mas é o apetite, na verdade, né? São palavras iguais, mas que acabam. Eu me lembro de uma irmã que no culto de oração, daí tinha um missionário, Paulo e Carmen, e elas tinham um filho chamado Thalita, e a Thalita estava sem apetite. Daí a irmã lá, e a gente nem estava tudo de olhos fechados, e ela orava lá: Senhor, dá fome para Thalita. Daí a gente: amém, amém. Aí estava o irmão assim, né? Eu falei assim: eita, oração maldosa, hein? Dá fome para a criança.
Dá apetite, né? Forte. Enfim. Nós comemos a maçã. E dentro da maçã tem pelo menos uns 4, 5 sementes, né? A Vânia compra muito mexerica, tem muitas sementes, né? A gente até tira, até a uva, apesar que tem uma uva que não tem semente, eu acho que bem, eu ouvi falar que foi um desenvolvimento aí que fizeram. Biogênica, né? É criada pelo homem, tirando as sementes de dentro da, né? Mas a semente, como a própria explicação do que caiu no caminho, as aves vão e comem mesmo. Tanto é que os homens fizeram nos Estados Unidos? Eles criaram um espantalho, né? Daí os bichos ficavam comendo lá, que tinha um homem vendo, e, enfim, até pousavam no espantalho. Mas aqui dos pedregais, o negócio é interessante. Lembra lá na ciência, o feijãozinho brotando já? A mesma coisa, a semente começa a brotar, mas não vai muito longe, porque não tem raiz. É a mesma coisa o nosso feijãozinho na água, que a gente trocava, renovava a água, né? E receber, e com algodão. Não tinha ainda raiz. E o que eu me preocupo são esses crentes que não criam raiz. Quantas pessoas que você já conheceu, né, que parece que eu conheci uma moça lá que ela fazia teologia e só ela que sabia, menosprezava os pastores, falava mal das denominações. Era preferível nem estudar. Ela chegou para mim, para minha esposa, e falou assim: a gente estuda teologia, abre os olhos. Eu falei assim: você está equivocada. Está equivocada. Devia aprender para ser humilde, para aprender as coisas de Deus, não para criticar pastor, diácono, presbítero, apóstolo, não. Né? Mas era uma pessoa que desse o microfone para ela, acabou o culto, ela ia monopolizar. Para os irmãos terem uma ideia, ela deixou o marido e deixou a filha e já foi para um outro casamento lá, e o rapaz era uma pessoa super boa, né? Rapaz super humilde, rapaz de ouro, mas não se prestava, tinha que ser outro. Tem aquela aparência, tem aquela coisa, mas não tem raiz. Porque se tivesse raiz, permanecia. Um casamento ele precisa ter raiz. Senão a gente não suporta. E essa raiz ela vai ser provada. Os irmãos sabem que as intempéries durante o ano nem sempre é assim. Tem lugares que tem tufão, tem lugares que tem ciclone, tem lugares que tem tempo ruim, arranca a árvore com raiz e tudo. E a melhor coisa para a árvore não ser lançada fora, arrancada, é ela ter raiz. Um casamento ele precisa ter raiz. O marido ele precisa amar a esposa. A esposa, além de amar o esposo, precisa respeitá-lo, precisa ter respeito. Uma vez a gente atendeu um casal lá que eles eram crentes, se xingavam de palavrão. Ainda bem que Deus fez um milagre, porque eu falei assim: agora só Jesus aqui em casa. Eu estava lá em casa, levaram as duas filhas. Eu falei: Jesus, que barca furada que eu estou hoje aqui, me ajuda que eu não sei mais nada. Daí a Vânia com jeito foi lá, falou assim e tal, pegou na mão de um, pegou na mão de outro. Daí eu falei assim: é essa a herança que vocês vão deixar com essas duas filhas que vocês têm? E eles então se arrependeram, e como tudo acaba em pizza, nós fomos comer uma pizza, depois todo mundo no restaurante, eles se reconciliaram. Hoje eles estão estudando para serem pastores. Louvado seja o nome do Senhor, né? Ela me chamava de pai, porque o pai abandonou ela quando ela nasceu, e deu um rolo na família, né? Porque, imagina,
eles não entenderam o que seria um pai no sentido emocional, até talvez espiritual, não físico, né? Então, Deus faz os milagres. Nós precisamos ter raiz. Os filhos precisam ter raiz na família. Precisam. É interessante, um psicólogo falou para o moço, olha, os seus irmãos eram presentes, seu pai era presente, sua mãe era presente, mas você era ausente, não tinha raiz, não é filho, chama de pai e de mãe, mas não está ali arraigado. Então, precisamos ter raiz também na igreja. Precisamos desse solo da igreja, que é o solo fértil, para sermos plantados ali e ali a gente frutificar. Vamos prosseguir a palavra. 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas, sufocaram a palavra e fica infrutífera. Olha que coisa interessante. Existe o espinho. Meus irmãos, o espinho machuca, porque colocaram uma coroa de espinho na cabeça do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que essa semente ela cai no espinheiro. Essa semente ela cai num lugar em que ela não prospera, ela não progride em se tornar uma árvore, porque primeiro, cuidados do mundo. É uma pessoa até que ouviu a palavra, falou: olha, como eu preciso disso, como eu quero aquilo, mas tem os cuidados do mundo. O que eu vou comer amanhã? O que eu vou beber? Como é que eu vou